Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, especialmente, estaremos transmitindo a lição de número 4, que tem o título Missões Transculturais no Novo Testamento. A semana passada tivemos transmitindo aqui a lição de número 3, que tinha o título, ou com o título, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Isso deixa muito bem claro que o nosso Deus, na sua própria natureza missionária, ele implanta a nação de Israel para uma missão específica, levar o conhecimento do único e verdadeiro Deus a todas as nações, usando os profetas e até mesmo os personagens, os patriarcas antes mesmo da lei. Por ali nós entendemos que o nosso Deus tem natureza missionária e o seu propósito é missionário. Missões, a prioridade da missão é levar o evangelho, o conhecimento de Deus a toda criatura em todos os lugares. E o assistencialismo não pode substituir a anunciação do evangelho de Cristo. Esse é o propósito principal, levar a mensagem da salvação dentro da necessidade. Então aplicaremos sim o assistencialismo, a ajuda naquilo que está precisando, mas o foco principal é levar o evangelho, é a salvação ao perdido. Meus queridos, para você que não me conhece ou é novo aqui no canal, eu sou o pastor Arlindo Pessoza e congrego aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Igreja essa presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Por que eu sempre falo isso? Por causa de referência. É necessário, eu me sinto com o dever de falar que eu tenho um pastor presidente, embora eu faça parte dessa diretoria, sou o segundo vice-presidente, mas eu tenho um pastor presidente, tenho uma igreja, um ministério em que eu presto responsabilidade e trabalho nesse ministério no reino de Deus. Então, para mim isso é uma referência, eu acho importante, por isso que eu menciono. É importante falar da palavra de Deus com identidade, falar onde nós estamos debaixo da cobertura abençoadora de um pastor, de um líder. Eu considero dessa forma, por isso eu estou aqui investindo sempre um tempo no início dos vídeos para falar dessa importância. Deus abençoe, meus queridos. O texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Esse versículo deixa muito bem claro aqui no propósito de Deus, que Deus não amou apenas a nação de Israel. A nação de Israel foi uma nação constituída por Deus com um propósito de levar o conhecimento do Deus Todo-Poderoso às demais nações. Deus cuida daqueles que ele escolhe, daqueles que ele elege, mas com uma finalidade. Deus tem um propósito. E não basta apenas que sejamos salvos, mas que nós cumpramos aqui a missão que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Deus preserva pessoas, Deus preserva a família, Deus preserva um remanescente, sempre com um propósito, o propósito de alcançar aquilo que o Senhor já determinou para que seja feito. Isso é muito importante. Isso não é porque nós somos mais especiais do que outras pessoas. Deus ama todas as pessoas, independente do que elas estão fazendo agora. Se essas pessoas se arrependerem, o nosso Deus é poderoso e rico em misericórdia e graça para perdoá-lo. Vamos para a nossa aula. A verdade prática diz assim, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sua sucessora dessa sublime tarefa. Então perceba que a natureza de Deus é missionária. Livingstone falou que nosso Deus teve um único filho, ele falando, pegou seu único filho e fez dele um missionário. Por isso você já tira a ideia de que o nosso Deus tem a sua natureza missionária. Ele tem o plano, o plano amplo, pleno de Deus, é que o evangelho, a salvação, ela chegue a toda a humanidade, até os confins da terra.
essa plenitude que Paulo fala aqui no livro, ou na carta, a primeira carta aos Coríntios, falando aqui no capítulo 15, versículo 28, né, o plano de Deus na sua dimensão universal. O plano de Deus é numa visão, numa ótica universal, para alcançar todas as pessoas. Por quê? Porque isso tem um propósito. Paulo explica lá a respeito do primeiro e do segundo Adão. Primeiro, por causa dele, através dele veio a escravidão, veio a constituição de vários inimigos, inimigos do homem, da criação de Deus, e inimigos de Deus. Através da desobediência, do pecado no Éden, desencadeou a morte, as desobediências, as aflições, os trabalhos árduos, pesados, coração pesaroso, e todas essas mazelas, elas surgiram a partir da desobediência, da queda lá no Éden. E a palavra de Deus fala que toda a criação ela ficou sujeita a esses resultados, essa dívida, né, do pecado que causou todo esse descontrole na criação de Deus. Então, por intermédio de Adão, entrou o pecado. E tudo que na terra existe ficou sujeito ao pecado. O pecado a sujeitou debaixo da sua existência, debaixo da sua ação. A Bíblia diz que o homem, ele geme juntamente com toda a criação, geme na expectação, ou seja, esperando a redenção de todas as coisas. Ou seja, tanto os animais como todo elemento da natureza, ele sofre as consequências do pecado do homem. Mas diz assim, que tudo se sujeitou debaixo dessa onda do pecado, ou seja, do efeito do pecado, com exceção, isso aqui é maravilhoso, isso é maravilhoso, com exceção daquele que a sujeitou, ou seja, com exceção de Cristo Jesus, porque Cristo tem uma missão. A missão dada a Cristo Jesus é que ele vai sujeitar todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado vai ser a morte, porque tirado o pecado, a morte fica sem efeito. A morte hoje é necessária. Lá em Apocalipse tem uma passagem dizendo que durante 5 meses será retirado a morte, e os homens procurarão a morte, e a morte fugirão deles. Ou seja, como o pecado ainda impera na humanidade, na terra, é necessário a morte, pois os demandos, as ações do homem na terra provocam a morte. E se esta morte não for real na vida dessas pessoas, eles vão perpetuar, para você ver como, diga-se de passagem, é importante a atuação da morte. Senão eles vão perpetuar o seu pecado e a sua maldade. Mas a morte é necessária por enquanto. E os homens procurarão a morte fugirão deles. Diz assim a palavra do nosso Deus. Missões transculturais no Novo Testamento. Nós temos aqui as expressões de missões feitas tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro missionário onde Deus escolhe, né, missionário escolhe as pessoas exatas para uma determinada obra. Nós percebemos que Filipe, ele teve a missão de levar o evangelho a Samaria, e depois nós vamos ver Paulo, né, Saulo e Barnabé, eles indo às regiões, né, da Acaia, próxima à Ásia. Depois nós vamos ver a missão indo mais adiante, atravessando para o outro lado da Europa, né, a Macedônia, por intermédio de Paulo e Silas, e eles avançam para a Grécia e Acaia, ou seja, para a Grécia e Acaia, volta pela Ásia Menor, volta para sua sede administrativa, que ficava na Síria. Então, nós percebemos que, tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos, tem a sua expressão ali da obra de Deus, do propósito de Deus sendo concluído na vida daqueles em que ele chamou. E Deus, aqui na expressão de João 3,16, falando a respeito do Filho de Deus,
falando da ação, do amor de Deus. Perceba que as missões, elas são feitas através de uma base de amor e de obediência e consciência. Percebam que, primeiro de tudo, aqui nós temos o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o único filho de Deus, e a sua missão culminava na morte no Calvário. É por isso que ele, arrebanhando seus discípulos, e quando alguns falavam precipitadamente, Jesus, uma hora ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Esta cruz é exatamente o morrer de Cristo. O morrer de Cristo é estar disposto a morrer. Todos os dias somos entregues à morte, diz a palavra. É o morrer de Cristo para que outras pessoas vivam, é estar disposto a levar o evangelho, mesmo que a sua vida esteja correndo perigo. Ou seja, tomar a sua cruz significa o morrer de Cristo, ou morrer em Cristo, é não valorizar mais a sua vida do que a salvação que Cristo já morreu. Cristo, as primícias. Assim como ele reviveu, assim como ele teve a sua vida restaurada e glorificada, ele como primícias, assim, aqueles que estão e morrem nele, que carrega cada dia a sua cruz com consciência e convicção, esse também, no dia exato, o Senhor trará a vida novamente, e agora com o corpo glorificado, transformado para viver na eternidade. Isso é muito importante nós percebemos isso. Primeiro de tudo é o amor, a obediência, porque o Senhor, depois de amar, dá o seu Filho, ele dá uma ordenância antes de ser assunto ao céu, depois que ressuscitou: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho, e ensinai e fazer discípulos em todas as nações da terra. Isso é muitíssimo importante. Trata-se de missão e trata de obediência. Primeiro, o amor de Deus, é ele que age, é ele que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém agiu de bondade com Deus para que ele retribuísse. Ele primeiro agiu, ele é o princípio de todas as coisas. Ninguém ensinou Deus a ser bom, a ser gracioso. Ele é a própria bondade, mas nós não podemos ignorar a justiça de Deus. Paulo escreve aqui aos Filipenses dizendo que nós devemos considerar tanto a bondade de Deus também como a severidade de Deus. Não olhe para Deus considerando que ele é só bom, mas que ele não é justiça, que não é severo. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justiça, mas também é fogo consumidor. Devemos considerar tudo isso, a bondade e a severidade de Deus. Quando você olha só para a bondade de uma pessoa, agora trazendo para o nosso natural aqui, para uma bondade de uma pessoa, daí a pouco você está abusando da bondade da pessoa. Isso é a nossa natureza. Daqui a pouco eu estou abusando da bondade da pessoa, ou às vezes até da ingenuidade. Deus não é ingênuo, Deus é amor, mas considere também a sua severidade, porque ele conhece a intenção do nosso coração e da nossa mente. E por último aqui, amados, além de Deus ser amor, consideremos isso, precisamos fazer isso também como Deus amou, devemos amar também a todos aqueles que devemos levar a palavra de Deus, independente da sua cultura, da sua raça, não importa, o que importa é que devemos levar o evangelho a todos. Eles são merecedores de nós levarmos o evangelho a eles, levar o conhecimento da salvação. Segundo, a obediência a essas pessoas, né? E terceiro e último aqui, meus queridos, é a convicção. Devemos ter convicção da nossa chamada, convicção da nossa salvação. Porque essa chamada, a salvação, ela precede a chamada. Deus salva e envia. Deus não envia quem não é salvo. Deus envia quem é salvo em Cristo Jesus. Primeiro, a salvação, depois a pessoa é enviada para uma missão. E a missão ainda não acabou. Enquanto estivermos nessa terra como igreja militante, a nossa missão é anunciar
o Evangelho de Cristo Jesus. E como é bom, como é agradável quando nós concluímos uma missão, aquilo traz uma paz, uma tranquilidade dentro do nosso coração, mas ainda fica lançando luz lá para frente, sabendo que nós ainda não terminamos e que existe muitas coisas ainda para fazer. Existe 29% da humanidade na Terra que ainda não conhece Jesus e precisam conhecer. Quem vai? Nós precisamos olhar mais para Jesus, olharmos mais para Deus, por intermédio da sua bondade, de tudo aquilo que Deus é. Para quê? Quando nós olhamos para todos esses atributos de Deus, nós descobrimos quem nós somos. O melhor para nós descobrirmos quem somos, além da ciência humana aqui, dos estudos psicológicos e toda esse estudo biológico do homem e psicológico, muito além dessa ciência humana, é nós olharmos para Deus através dos seus atributos. Quando nós olhamos para Deus, nós descobrimos quem nós somos. Isaías chegou a dizer: ai de mim, que os meus olhos viram a Deus, que vou perecer porque os meus olhos viram a Deus. Ele viu a glória, ele viu os atributos de Deus, a santidade de Deus. Quando ele diz eu vi a Deus, ele disse: ai de mim que vou perecer porque sou homens de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele olha para a glória e vê a santidade de Deus, ele vê a impureza dele. É assim, se nós não olharmos para os atributos de Deus, jamais conheceremos quem de fato nós somos. E precisamos ter essa convicção de quem somos para podermos fazer a obra do Senhor Jesus. Jesus, ou seja, Deus purificou Isaías, e Isaías foi o que foi para o Senhor. A missão nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, como nós falamos lá, está expresso, né, a obra, o que Jesus fez, como Paulo fala aqui também, já falando aqui nas cartas, né, Paulina e Apocalipse, para nós encerrarmos. Paulo fala desta importância, trata com os romanos a respeito da inclusão deles na salvação. Diz que Deus corta alguns ramos da oliveira verdadeira e enxerta ali nós que somos gentios, falando direto agora, ele falando direto para os romanos, e falou, olha, ele cortou os galhos, ramos originais, ou seja, naturais, e implantaram os galhos do zambujeiro, que é a oliveira brava. Mas ele falou, olha só, não tem como os ramos se orgulhar em detrimento das raízes. Se a raiz é santa, os ramos também serão santos. Se Deus tirou, e eu quero até chamar a atenção aqui, Deus tirou alguns ramos. Israel não foi totalmente cortado, tá? Esse tronco, a oliveira verdadeira, é Cristo Jesus. Mas Israel foi tirado alguns ramos, depois Deus vai restituí-lo. Com certeza, Deus restitui todos aqueles que abrem o coração e se sentem independentes de Deus. Mas ele fala, é importante que houvesse esta negação para que ele tirasse aqueles galhos e enxertasse ali o zambujeiro, que eram os gentios. E Paulo agora vai tratar sobre esse assunto e fala, não se ensoberbeça, não fique orgulhosos em detrimento do galho que foi tirado, porque foi tirado o galho verdadeiro, o galho natural, e colocado o zambujeiro. Creio, ele disse, teme que o Senhor não terá misericórdia também de arrancar o que não é natural da oliveira verdadeira. Então o que nós temos que fazer é orar por Israel, orar pela paz em Jerusalém, desejar prosperidade em Jerusalém, para que sejamos de alguma forma abençoados. Estamos aqui ligados a Cristo Jesus pela fé primeira expressa por Abraão. Abraão creu no sacrifício no Monte Moriá. Por isso foi atribuído isso como justiça. Hoje nós cristãos, nós somos, os gentios cristãos convertidos em Cristo Jesus, nós somos filhos de Abraão pela fé. Israel é filho de Abraão biologicamente. Duas paternidades, nenhum pode se orgulhar um do outro, porque não se faz os filhos biológicos de Abraão melhores do que os filhos na fé, porque o muro de separação entre gentios e judeus foi derrubado, e todos nós temos esse encontro, a grande reunião, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não existe salvação
sem Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem procura a verdade, procura Cristo. Quem procura o caminho, procura Cristo. Quem procura a vida, procure Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem o caminho, Ele não tem a vida, Ele não tem a verdade. Ele é a própria verdade, Ele é o próprio caminho, Ele é a própria vida. Então as cartas paulinas expressam muito bem esse trabalho missionário. Paulo se gastou e se permitiu ser gasto pela obra de Deus, mesmo ele dizendo assim, ó, mesmo sendo amado de menos e amando mais. É uma decisão, é uma convicção da chamada, é uma convicção da salvação e uma convicção da chamada que Deus o chamou. Então, meus queridos, professor, reproduza isso na sua sala de aula e deixe os seus alunos alimentados com o propósito de manter-se salvo em Cristo Jesus e de anunciar a salvação para aqueles que precisam ser salvos. Em Apocalipse, a gente percebe uma expressão muito linda da preocupação do Senhor nas 7 cartas de levar mensagem aos anjos, creio que os pastores de cada aquela igreja, liderança, de ajustar a igreja para a eminência volta de Cristo para o juízo final. Percebam que quando você lê capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, você ainda percebe o Senhor dando a última chance, a última oportunidade para a igreja, porque ainda há a expressão de igreja na terra como igreja militante. A partir do capítulo 4, não se trata de igreja na terra. Você percebe a igreja agora triunfante lá no céu. Você percebe a igreja agora já triunfante na terra. Uma igreja arrebatada, transformada agora com o Senhor, aguardando os detalhes finais aqui na terra. Que se trata de grande tribulação, juízo final e coisas dessa natureza. Que são assuntos para outra aula. Eu quero agradecer a sua participação e quero dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar. No início eu falei que é importante citar aqui a pessoa do nosso líder, do nosso pastor presidente e a igreja em que congregamos, porque somos submissos, estamos debaixo desta bênção. E sobretudo, também eu gosto de citar aqui pastor Arlindo Pessoa, esposo da missionária Eliane Pessoa e do Rony, pai do Rony. Por quê? Porque é importante citarmos aqui a questão da família. A igreja é fortalecida na família. Sem família ajustada não há igreja sólida, relevante. Sem uma família, ou seja, as famílias deslaceradas, significa uma sociedade solta ao destino do próprio homem. Então precisamos cuidar da nossa família, porque somos salvos em Cristo Jesus. O primeiro testemunho parte aqui de casa, depois fora, por onde você anda, e depois lá na igreja, tá? Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se querendo Deus. Até lá.